Irmãos, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Vamos louvar o Senhor nesse domingo que Ele nos concede, domingo dia 13, né? 13 de abril de 2025, está louvando com muita alegria. O hino fala: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? O que Deus é para você, amigos do canal da igreja? O que Deus é para você? Deus para nós aqui, Ele é o nosso tudo, né? Ele nos fortalece cada manhã, é o nosso pastor, é o nosso redentor, é o nosso salvador, é o nosso guia, Ele é o nosso protetor. Deus nos alimenta a cada manhã, nos faz entender o quanto precisamos ser gratos, né? Vamos louvar com muita alegria nos nossos corações, vamos lá? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebiu. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao seu lado estou. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, olha, como o nosso Deus. Por quê? Criou o céu, criou a terra, criou o sol, criou as estrelas, criou a nós. Tudo Ele criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor. Vamos louvar? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Por quê? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor derramado em nossos corações. Amém, Jesus. Queremos agradecer porque o Senhor nos deu uma noite de paz também.
e por estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa de oração, para juntos, mais um dia, podermos aprender a Tua palavra e também aplicá-la às nossas vidas, para que possamos ser pessoas felizes, ativas, anunciando o Teu amor para todos que não Te conhecem. Amém. Nos dá a Tua paz, a Tua direção. Abençoa quem não pôde comparecer também, abençoa os irmãos que estão em suas casas. Situações de enfermidade, o Senhor conhece a irmã Josefina, a irmã Esther, irmão Martinho, quem está também trabalhando, quem está em viagem, o Senhor conhece cada um dos teus filhos. Tu possa derramar para a tua igreja, a cada manhã, a cada instante, a tua graça. Abençoa a irmã Vilma também pode comparecer, irmã Vilma, sua família. O Senhor, tu conhece todos nós. Esteja cuidando dos teus servos. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Iremos nesta manhã compartilhar com os irmãos e com as irmãs, e também com você que está no canal da igreja, sobre um estudo a respeito de princípios batistas. São doutrinas que envolvem a igreja batista. É importante ter conhecimento, são tantas igrejas e cada uma tem sua história. Nós também temos nossa história há mais de 150 anos no Brasil. Então queremos nesta manhã, e o tempo é muito curto, falar mais outros momentos sobre o princípio batista. E o nosso título é Quais os princípios batistas? São vários, né, que nós temos. E Cristo é a base da nossa vida, é a base da igreja. Cristo é a liderança principal da sua igreja. Por isso que eu sempre falo para os irmãos aqui: eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus. O pastor, ele é apenas um instrutor, é o professor, é o pastor que pastoreia, que orienta, que protege, né, a igreja, as ovelhas. E também o pastor também é ovelha de Cristo. Por isso, irmãos, é importante o estudo da palavra de Deus, porque hoje em dia muitos estão criando igrejas para ter naquela igreja que ele criou um sustento de viver, ou seja, um cabide de emprego. Irmãos, igreja não é cabide de emprego, igreja é agência do reino de Deus. Por isso que é importante ter esse conhecimento. E nem todos os pastores têm coragem para falar na internet sobre esta mensagem, essa visão. Então nós somos o povo que tem coragem de falar a verdade, de acordo com a palavra de Deus, mostrando o quanto é importante entender que a igreja não pertence a homens, mas pertence ao Senhor. E Paulo falou que a igreja é o corpo de Cristo, né? É a noiva de Cristo, né? E Cristo é a cabeça da igreja. Olha que bênção. E quando nós pensamos em igreja, vem na nossa mente o quê? O ambiente físico, não é verdade? Eu vou na igreja, eu penso que no templo, o formato que é assim, né? E no topo tem uma cruz. Nessa nossa cabeça é o pensamento histórico religioso. Mas a nossa fé se fundamenta na base. E qual que é a base? É Jesus Cristo. Então vamos ler Efésios 1, né? Efésios 1, o versículo que nós queremos tratar é o 13 e depois o 22. Efésios 1. Vou pegar o versículo 11, fala assim: fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que diz que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Versículo 22, né? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Meu irmão, quais são os princípios da Igreja Batista, dos batistas brasileiros? Existem muitos batistas espalhados, há uma ramificação de batistas, mas nós temos uma linha doutrinária que nos foca e nos volta à palavra do Senhor. Alguns até nos dizem que não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade, nós temos o Espírito Santo sim. Por quê? Porque o nosso culto é um culto coerente, um culto racional, né? Não ficamos aqui na igreja gritando e tal. Isso porque nós agimos assim, nos fala que não temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo do Senhor e nos rege, nos dirige todo dia. Não somente quando estamos aqui reunidos, todas as nossas casas, né? Nosso trabalho, somos testemunho real de Cristo, onde nós estamos. Então, os princípios da Igreja Batista, vou citar alguns, não dá para tratar todos, são vários. Primeiramente é Cristo. Jesus Cristo é a base fundamental para o povo de Deus. Sem Cristo não existe igreja. Sem Jesus em nossa vida não existe igreja. Então cada um de nós temos que ter essa consciência que a igreja existe porque Cristo é a principal autoridade. Então nós temos o princípio da autoridade. O que é autoridade? É o que tem fé, é o que tem valor, né? Então, quando tem fé, tem valor, é que faz ter o quê? Ter uma credibilidade. O primeiro princípio da Igreja Batista é Cristo, é a nossa autoridade. Então, o pastor não manda na igreja. Deu para entender? Quem manda é Cristo, mas a igreja, todos nós reunidos, decidimos as coisas da igreja. Isso é diferente, você não conhece? Os batistas têm assembleia, e na assembleia, reunião, decidimos comprar, por exemplo, para a igreja, um helicóptero, para o pastor fazer uma obra lá em tal lugar. Quem vai decidir comprar não é o pastor, é a igreja em assembleia vai votar, alguém propõe, alguém apoia, discute o assunto, se elege, vê se tem dinheiro e compra o helicóptero, entendeu? E esse helicóptero não é do pastor, é da igreja. Então qualquer irmão pode usar esse helicóptero. Deu para entender, irmãos? É diferente de algumas comunidades, tá ligado aí? Então, atenta, a autoridade da Igreja Batista não é o pastor, ele é autoridade no ensino, claro, mas quem manda é Jesus. A segunda autoridade da Igreja Batista, qual que é? Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem quer falar? É a Bíblia. Então marca aí, toma nota aí. Cristo, vai ter prova, hein? Cristo, Bíblia. Então a Bíblia é a segunda autoridade para o crente batista. Aqui está para nós todo o conceito de Deus. Qualquer profecia nós só acreditamos se estiver aqui na palavra do Senhor. É diferencial, é diferente. Não é porque somos céticos, não, porque nós estudamos a palavra do Senhor. Então, aqui está a profecia. Alguém fala assim: Aldo, você vai ganhar um carro amanhã. Verdade? É.
De quem vai a profecia? Eu estou falando. Deixa eu ver se está na palavra do Senhor. Está escrito aqui um carro? Não, vai dar um navio. Ah, um navio. A Bíblia é a nossa segunda autoridade. A terceira autoridade qual que é da Igreja Batista? Tananana, o Espírito Santo. Então toma nota, não esquece não. Cristo, a Bíblia e o Espírito Santo. Então não admita alguém te falar que você não tem o Espírito Santo. Fala assim: eu tenho sim o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Amém? Fala comigo: eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Você e eu somos selados. Olha aqui, selados. Efésios 1:13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, não é a palavra do pastor Aldo, a palavra o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, tendo fé, fostes selados com o Espírito da promessa. Meu irmão, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Então, recapitulando, primeiro princípio da Igreja Batista: autoridade. Qual que é? Cristo, a Bíblia e o Espírito Santo. Tranquilo aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tranquilo aí? Ok. Segundo princípio dos batistas é referente ao ser humano, a pessoa, o indivíduo. Para os batistas, cada irmão tem o seu valor. Repito, o pastor não é melhor que o irmão A, B, C e D. Que o pastor também é humano. Entendeu? Olha que maravilha. Esse é o princípio da equidade, nivelamento. Todo mundo é igual. E eu me lembro agora, quando Deus colocou na Bíblia dízimo, e que muitos criam confusão, que necessidade, é só usar a palavra e não ser avarento. Se olhar matematicamente, dízimo, você vai contribuir em paz. Se você trabalha e ganha R$1 por dia ou por mês, qual será seu dízimo? 10 centavos, não é isso? É o seu dízimo. Mas se você ganha R$1.000 por dia ou por mês, qual é o seu dízimo? R$100. Concorda? Matemática, lógico. Por que a pessoa não consegue dizimar? Porque ela é mão de vaca, né? Fala na minha terra, mão de vaca, ou é avarento, ou fica com um olhão no ter, porque é proporcional. Então, para Deus, 10 centavos e R$100 tem o mesmo valor. Tá ligado aí? Qual o segredo para ser dizimista fiel? É ser fiel a Deus, simplesmente. E tem mais: o dízimo é muito mais que dinheiro, não é dinheiro. Eles davam lá os cereais da terra. Então, se eu for fiel ao Senhor, eu vou ofertar, dizimar, contribuir, vou trabalhar, eu vou ser coedeiro, fazer tudo na casa do Senhor, e evangelizar e fazer com amor. O segredinho é amar. Então, o princípio do valor do ser humano entre os batistas é um diferencial, irmãos. É um diferencial. O outro princípio aqui é a questão da competência. Cada irmão tem a sua competência.
Cada pessoa tem o seu potencial. Eu tenho o meu potencial, como você também tem o seu potencial. Para ter competência, eu preciso estudar, me preparar, não é verdade? Temos aqui nossa igreja irmãos que são engenheiros, irmãos que são psicólogos, irmãos que são médicos. Eles estudaram para ter a sua competência. Eu me preparei, fazia teologia, 5 anos de teologia, fiz pedagogia mais 4 anos, me preparei para ter conhecimento. Então, o princípio batista valoriza a sua competência com os seus conhecimentos. Para me tornar uma pessoa bastante cheia do poder de Deus, eu preciso fazer o quê? Mergulhar na oração, ler a palavra de Deus e me tornar seguidor de Cristo. Outro princípio que envolve o ser humano, os batistas, qual que é? É a questão da liberdade. Cada irmão batista tem liberdade. Você pode colocar um chapéu de palha, um chapéu, sei lá como é que chama, gorro ali, como é que é, boné na cabeça, não importa, tem liberdade. Pode usar um anel aqui, ó, eu estou com anel, liberdade. Ninguém, você não pode usar um anel, estou com barba, liberdade. Claro, tudo feito com ordem decente. Vou ficar com uma argola aqui no nariz, né? Aquela argola, não, parece uma ordem decência. Você colocar uma tatuagem na minha testa, que tá, não, para quem me tatuar na minha testa? Não, ordem decência. Tem que haver princípio, tem que haver coerência. Outra coisa importante é que cada um vai responder a Deus. A salvação é individual, assim como o cartão de crédito. Ele é intransferível. Aqui está o seu nome, só que pode usar é você. Esqueceu a senha? Não tem como usar. Tem que fazer outra senha. Não é assim? Mesma coisa é a salvação. Portanto, o pastor não vai te salvar. Os batistas ensinam cada cristão a serem sacerdote do seu. É outro princípio batista. Você na internet aqui, vem cá. Você tem orado a Deus todo dia? Ou depende do pastor para orar por você? É pessoal, querido. É pessoal. Então, o princípio batista nos impulsiona a entender a nossa posição nessa terra como servo de Deus. Deu para compreender? Ok? Então, uma perguntinha. Você que está aqui no canal me ouvindo, escreve aqui embaixo. O que significa princípio? Escreve aqui embaixo o que quer dizer princípio. Os batistas têm esse princípio. O outro princípio dos batistas é a vida cristã. Já falamos sobre a autoridade. Repetindo, autoridade: Cristo, a Bíblia, o Espírito Santo. Gravou? Vai ter prova. Cristo, a Bíblia e o Espírito Santo. Na parte que envolve o indivíduo, o ser humano, temos aí o que? O valor de cada pessoa, a sua competência, a sua liberdade de expressão, de escolha. E agora a vida cristã. Cada um servo de Deus tem que aprender que a salvação é pela graça. O seu dízimo, a sua contribuição não vai salvar você do inferno. Pegou pesado, não vai te salvar. Que eu cheguei daqui, peguei um caminhão, peguei cheio de cereais, um caminhão cheio de arroz para a igreja, para ser salvo, não vai te salvar. A salvação é somente pela graça. Esse é o princípio batista, importante. E alguns estão sendo hoje em dia enganados, porque alguns
que estão falando, como eu estou falando aqui, está prometendo a salvação através da sua atitude, ou de alguém trazer para a igreja uma quantidade de dinheiro assim por diante. Vamos ler a palavra do Senhor, ok? Outro princípio aqui na parte que envolve a vida cristã é que é necessário ter disciplina espiritual. O que é isso? Oração, jejum espontâneo. Deixa o pastor ficar cobrando, vamos jejuar, gente, essa é campanha, porque o jejum é pessoal. Você faz seu jejum pessoal, não é para ficar magrinho, não é dieta. Não confundir jejum com dieta. Não, para no jejum de Daniel, só legumes. Não é esse esquema aí. Pode fazer, nada impede. Então é importante a disciplina espiritual. A outra questão importante, o sacerdócio do cristão. Cada cristão, cada crente em Cristo, ele tem que se envolver com as coisas do reino. Pensa agora na família. Tem um casal, tem 2 filhos, todos são cristãos. Qual é a missão de reunir para orar? É do sacerdote principal, que é o pai, o esposo. Ele não faz, porque ele é muito ocupado, trabalha muito para ganhar dinheiro demais pela sua fazenda, mas não tem tempo. Qual é a missão de quem tem que fazer algo essa parte? A esposa. Trazer para a reunião, gente, vamos pensar em Deus. Sacerdócio. Mas ninguém quer. Então tá bom. Como a salvação é pessoal, igual o cartão aqui, então a mãe faz sua parte, o pai faz sua parte, mas se ele ensinar os filhos, como está em Provérbios, né? 22:6, quando eles crescer, jamais se desviará dele. Então é importante o sacerdócio cristão. Porque outro fator importante é o relacionamento do crente no seu lar. Isso aí pega no pé da gente, não é verdade? Aquele esposo que na igreja é um santinho de barro, beija a esposa, abraça ela, meu amor, tal, etc, né? Quando ele chega em casa, aí pronto, esquece a santidade, aí vira um desesperador, né? Ó mulher, fala e chama palavras que não agradam. Então, exemplo em casa, né? É um princípio da coinonia no lar. Porque na igreja é muito bom, o pastor está vendo, todo mundo está lindo, social, então beijinho, eu amo vocês, o social, né? A política, tá vendo? Aí quando chega em casa, aí se transformou, dupla personalidade. Ou a pessoa vai viajar para outro estado, vai para outro país, quando ele chega lá, aí esqueceu a roupa de crente. Não é assim que funciona a vida cristã. Ele no mar ou fora do mar. Então, o princípio batista nos faz ter uma doutrina interna. Eu sou cristão feliz porque eu tenho Cristo me conduzindo. Isso é importante nós mentalizarmos. Então Paulo fala aqui em Efésios, né? Nos convida a pensar que o evangelho foi pregado, mas só teve efeito porque houve fé, houve aceitação. Então a missão da igreja também é proclamar o cristão como cidadão. É outro princípio da vida cristã. O cristão como cidadão na terra. Ele, estando num ambiente de igreja, age de uma forma, e na empresa de outra forma, não fica legal. Tem que ser ele. Não, porque eu sou, como é que fala aí? Eu sou pavio curto, não é assim?
Você que é pavio curto, eu te aconselho, conta 1000 vezes, inspira, respira e fala assim: Deus me dá autocontrole. Porque essa desculpa pavio curto não justifica. Paulo fala domínio próprio. Ficamos irritados? Sim, somos humanos. Até o nosso cachorrinho de casa fica irritado, né? Os outros pedem, ele vai embora de você, porque é reação normal. Mas sempre, controle. Então você, irmão ou irmã, quando está num ambiente corporativo lá na empresa, você fala: eu não suporto aquela coordenadora, não suporto aquele chefe, não suporto aquele comandante, não suporta. Mas você é cristão, você é de Jesus. Qual é a sua missão? Colocar em prática o sacerdócio cristão. Olha, meu amigo, como é importante colocar Cristo em atividade. Aí as coisas mudam de figura. Está entendendo? Eu preciso aprender da palavra para poder crescer com o Senhor. Então o princípio batista nos faz ser um cristão pronto para enfrentar a guerra do mundo. O que é que ele falou para nós? No mundo tereis aflições, que mais? E há tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é o cabeça da igreja de Cristo? Cristo, né? E Ele está nos ensinando. Então nós precisamos trabalhar em nós o princípio do cristão. Nós precisamos trabalhar, porque nessa avalanche de tantas igrejas, tantas comunidades, há muita gente que não tem conhecimento para lhe tornar um perfume de Cristo. Você gosta de perfume? Eu também gosto. Mas tem fragrância que você não fica muito agradável, não é assim? Então cuidado para você ser uma fragrância que desagrada alguém. Vê você na sua família, você acha que é o dono da verdade. Na sua família você é o dono sabe tudo. Não é porque você é pastor, não. Eu sei tudo, eu sou o bispo da família, sei tudo. E você não se lembra que você um perfume desagradável que afasta as pessoas. Vamos aproximar e não afastar. Então a função da igreja é aproximar as pessoas de Cristo e não afastar de Cristo. Mas o meu mau testemunho, a minha língua que fala muita coisa que não agrada a Deus, afasta as pessoas de Deus. Quem é o culpado? É Deus? Não, eu sou o culpado. Então, outro princípio dos batistas: assumir a sua responsabilidade, competência, a capacidade de raciocinar, entender. Eu me converti em 78, estava em minha casa, à vontade, lá em Recife, sem camisa, de chinelo, e cheguei em casa com um grupo de jovens. Coloquei a camisa e recebi aquele grupo de jovens. Começaram a louvar o Senhor e resolvi seguir a Cristo. E eu conheci várias comunidades, não vou falar não para ninguém ficar milindrado aqui. Várias comunidades, visitei várias comunidades e tal. Mas por que eu escolhi a Igreja Batista? Porque eu vi que a Igreja Batista não é melhor que nenhuma igreja, mas se preocupa mais com o ensino e com a posição do servo que tem que brilhar nessa terra.
Quem vai para o céu? Os batistas? Não, quem está em Cristo. Mas nós temos uma doutrina. Esse princípio me faz entender que esse princípio batista é uma doutrina que me faz compreender. Isso é ensinamento, irmão. Então, não é doutrina falar que você não pode cortar cabelo, nem passar um batom. Não, isso aí já é uso e costume, tem que ensinar. O irmão quer passar um batom, a irmã quer passar um batom, passa o batom, mas passa o batom coerente. Não é aquele batom, né? Já chamou a pessoa, tá lá no Rio de Janeiro. Não, tá lá nos Estados Unidos. Não, coerência, né? A liberdade que eu falei aqui já tem que ter coerência. Ah, não, eu tenho liberdade, então agora eu vou pegar sem camisa. Não, coerência, né? Porque ninguém vai no fórum falar com o juiz sem camisa, nem entra, não é verdade? É verdade, eu lembrei agora, é verdade, sim. E por que Deus quer fazer coisa com aquele? Não, ordem de essência. Então, o princípio batista me faz compreender que eu tenho que praticar os princípios da palavra de Deus. Então, o que fala Paulo aqui para nós? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo, para ser cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. Olha, irmãos, complemento daquilo que cumpre todas as coisas. Queridos, é importante nós escrevermos, tomar nota e guardar esse ensino também, os princípios dos batistas, né? Para que você possa ensinar outras pessoas. Esse princípio está na Bíblia, ok? O outro princípio batista, tem vários. Quarto princípio batista, concernente à igreja. Concernente à igreja. Falamos já sobre a autoridade, né? Falamos já sobre a questão da pessoa, nós, indivíduos, a vida cristã, e agora é sobre a igreja. A igreja. O que é igreja? Igreja é o que, irmãos? Somos nós. A igreja somos nós. A igreja é composta de pessoas convertidas a Jesus Cristo, com missão, com responsabilidade, não somente vir ao culto, ou participar de outros eventos, ou ofertar, mas de espalhar a palavra dele. Então a igreja tem a sua missão. A natureza da igreja é uma natureza espiritual. A igreja não é um clube, é o corpo de Cristo. E nesta igreja composta de membros, os membros dessa igreja é que formam realmente a agência do reino de Deus. Então, como uma pessoa se torna membro da igreja batista? Através de entregar a vida a Jesus Cristo, através do batismo e do rol de membro da igreja batista. Então, este rol de membro da igreja batista tem uma organização, né? Não é somente fazer uma fichinha, não. Só fazer uma fichinha, não. Estou no processo, porque cada igreja batista tem o seu estatuto próprio. Ah, eu não sabia. Pois é, cada uma tem seu estatuto próprio. Então, cada igreja ela se autogerencia.
É importante saber. Não temos uma matriz que manda em nós, não. Somos a própria matriz. Quem manda em nós é Cristo. O pastor nos orienta e nós nos orientamos também, sugerindo, orientando, ensinando uns aos outros. Isso é crescimento, porque os membros estão unidos. Nós temos 5 dedos na mão, né? E cada um tem uma função, não é verdade? Cada um tem uma função. E quando eu fico sem um dedo, fica difícil, né? Vai ficar... Tem uma função. Cada membro do nosso corpo tem uma função. O nosso olho tem uma função do olho, função do nariz, função da boca, não é? Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada irmão na igreja de Batista tem sua função. Um gosta de pregar, o outro gosta de ensinar, o outro gosta de dar aula para as crianças, um é tocador, um é cantar, gosta de louvar, cantar, e assim por diante, o exortador, né? O visitador, ok? Então é importante que os membros se envolvem nesse processo do crescimento da obra do Senhor. Veja que o trabalho é bem organizado, trazendo um crescimento. Existe na Igreja Batista também as ordenanças da Igreja Batista. Quais são as ordenanças da Igreja Batista? Quem está lembrado? São duas. Isso, são duas. A ceia do Senhor e o batismo. Então, ordenanças da Igreja Batista são princípios. Ok? Então, esse processo acontece para quê? Para que a igreja seja uma igreja organizada e determinada, preparada a cumprir o ID de Jesus. Digamos que o nosso ambiente aqui, igreja, não exista mais. Teve um terremoto na cidade e acabou todas as casas da cidade. Fomos todos morar em tendas. Quem ficou vivo foi morar, fizer suas tendazinhas, né? Umas cabanas, né? Em algum lugar cabana, né? E ali começamos a fazer cultos. Aquela cabana é a igreja, porque nós estamos naquela cabana. Então, só vai ter igreja se você estiver lá. Então a ordenança nos possibilita entender que nós temos que receber Cristo, ser batizado e participar da mesa do Senhor, que pode ser debaixo de uma cabana, numa tenda, no campo de futebol, ou debaixo de um local como está aqui, arejado e protegido. Mas a igreja principal é você, nós que estamos aí participando. Então o princípio batista é importante. A outra questão é o governo da Igreja Batista. A Igreja Batista, ela tem um governo local. Cada membro tem o seu valor, a competência. Outra questão é que a relação entre a igreja e o Estado. Não nos misturamos, a política está lá, nós estamos aqui. Ambos têm sua missão. A missão da política é tratar dos nossos direitos e cuidar de nós como humanos, parte humana. E a missão da igreja é cuidar de nós da parte espiritual. Então, entre os batistas, o coerente é o quê? Que o político entre nós, ele não vai falar de política no púlpito. Ele pode até ser um político. Se for um cristão, vai falar de Jesus e não de política. Porque há um processo que se mantém distante. Pode haver amizade, mas não há aquela questão de bangaiace, a barganha, que é um compromisso com Cristo.
Então, a relação da igreja com o Estado é na separação, mas tem uma missão: orar por todos os homens, inclusive os políticos. Está lá em Timóteo: orar pelos reis, sacerdócio e assim por diante. Então, tem uma missão de orar, abençoar. A relação da igreja com o mundo, a gente não se mistura também. Em que sentido? Se eu estou no mundo, né? Toma Coca-Colazinha, todo mundo. Toma água aqui, minha água. Minha águazinha aqui, minha Coca-Cola. Qual a relação? Nós estamos com o mundo. A igreja é santa, separada. O que eu vou fazer no carnaval? Não pertence a Deus. Eu não vou no carnaval. Então, ele lá, eu aqui. Deu para entender? Não tem segredo. Então, o que temos que fazer é guardar no coração o que o Senhor quer que nós façamos. Então, os princípios da Igreja Batista nos faz ser uma pessoa firme, preparada para ir em qualquer lugar e não perder o foco. Não ter dúvidas: será que lá tem mais poder? Aqui, onde está o maior poder? O poder está aqui em você. O poder está dentro de você, não é? Como tem alguém que fica procurando algum lugar. Não, a igreja é você, faz parte desse processo de crescimento. Então, amados, os princípios batistas nos faz compreender que eu sou luz e sal nessa terra, que eu sou parte do reino de Deus, que eu não venho para a igreja, para o templo, para barganhar com Deus. Ou seja, eu vou lá se Deus me der uma bênção. Não. Você é abençoado todo dia. Só pensar todo dia. Rapaz, só eu acordar. Eu acordei hoje, falei assim: oxe, abri os olhos. Ué, que beleza. Meus olhos tá, nem tem remela. Tá até limpinho meus olhos, nem tem sujeira. Gratidão, Senhor, por isso. Aí eu saio lá fora, olho para o céu. Puxa, que maravilha, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso é um segredo de ser vitorioso, ser feliz. Mas quem já levanta de manhã reclamando: vou trabalhar de novo. Meu Deus do céu. Já começa pesado. Então, quem tem sentimento de viver com Cristo tem alegria contínua, ainda que enfrente lutas, perseguições, incompreensões, assim por diante. Então, o princípio batista nos faz ser crentes, olha, firmes, que não depende do pastor. Eu fiquei ausente da igreja 5 meses. Os irmãos estão de parabéns aqui. Não fecharam, não abandonaram a igreja, porque a igreja não é do pastor, é de Jesus. Sentimos uma falta, sim. Sentimos falta junto, mas ficamos o quê? Cumprir esse processo. Agora cheguei para nos fortalecer na palavra ainda mais. Mas que Deus quer de nós, porque todo o processo nos leva a um crescimento, irmãos. Então, a doutrina batista nos faz ser crentes em Cristo, e não no pastor, e não na igreja. Não porque a igreja me deu uma cesta básica. Não é isso não. Ela pode dar cesta básica, nada impede, mas a sua salvação não depende de cesta básica. Não depende de uma oração do pastor. Não depende de um óleo que o pastor colocou na sua testa. Não depende disso. Depende somente de Jesus. É difícil entender isso?
Se faltar compreensão, porque falta ali a palavra de Deus. Então o que o Senhor quer para nós nesta manhã? É que nós, além de aprender a ouvir, coloquemos o ensino em prática. Em prática. Vou passar para os irmãos logo um caderninho todo montado, tá? Para que possamos acompanhar um estudo certinho e assim nos fortalecer na presença do Pai. Que Deus nos abençoe, nos guarde hoje para todo o sempre. Bom dia a todos vocês, excelente domingo para vocês. Queria ler aqui Mateus capítulo 6, do versículo do 21 ao 30, do 25, ao 31, que diz assim: por isso vos não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quando de vós poderá com os seus cuidados acrescentar um covo da sua altura? E quanto ao vestiário, não andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como tal deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, essa palavra eu queria deixar para vocês, porque a gente costuma dizer: não vou fazer tal coisa que é pecado. Não vou fazer isso que é pecado. Mas não confiar na promessa de Deus é pecado também. Muitas vezes a gente não confia na promessa de Deus que tem para nossas vidas. Fique quieto e não confia, então isso também é pecado. Confiar só no que você vê é muito fácil, mas confiar no impossível de Deus e nas promessas de Deus quanto à sua vida, o que é a vez de beber, comer, ou seja lá o que for, não confiança também é pecado. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Fica aqui a mensagem de hoje. Às vezes tudo que a gente pensa que é pecado não é. E isso de não confiar na promessa e na providência de Deus para a nossa vida é pecado também. Amém? Feliz domingo para vocês e até a noite. Nós iremos louvar o Senhor com o hino e falar assim: preciso de ti. Você ouviu a mensagem de Deus ao seu coração? Você sabe que é preciso ter alguns princípios doutrinários na sua vida. E os 3 princípios iniciais que eu falei aqui para nós, lembra? Cristo, Bíblia e o Espírito Santo são autoridades sobre as nossas vidas. Então não tem nenhum governo sobre nós. É somente Cristo, é a palavra dele, Cristo e o Espírito Santo. Vamos louvar com muita alegria
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu. Vamos estar orando para concluir esse momento aqui. Vai no canal da igreja um resumo do nosso culto. Você que mora em Pirassununga, venha nos visitar. Rua Rio Grande do Norte, 792, Jardim Camel. Não tem erro, pertinho aqui da cidade de Jardim. Ah, não tenho condição de vir, não tenho como pagar a passagem. Liga para nós, vamos te buscar na sua casa. Não tem nenhum problema. Queremos que você venha adorar a Deus com a gente. Não queremos pescar você para a igreja, né? Você venha aprender de Jesus aqui e tomar a sua decisão lá de Cristo. Porque sem Jesus, amigo, não tem salvação. Não é verdade, irmãos? Sem Jesus não tem escapatória, não tem jeitinho. É só com Cristo que nós iremos para o céu. Então, aproveita e ora a Deus e venha buscar a sua face. Ah, não, eu já sou crente. Então, se você é crente, então vá na sua igreja. Ah, eu estou desanimado, estou desigrejado. Então, venha para cá. Adorar a Deus, porque não pode ser crente em casa, porque vai esfriar. Com certeza. Nenhum peixe vive fora da água, não é assim? Então tem que estar no meio da casa para você poder se fortalecer, ok? Ah, que eu não aguento mais negócio de igreja. Vem para Jesus, esquece o povo, esquece o pastor, esquece tudo e foca Cristo. Aí você vem aprender a palavra do Senhor, aí você vai se tornar uma pessoa realmente firme com Cristo. Vamos orar? Muito obrigado pelo teu grande imenso amor, Pai querido, pelo teu cuidado sobre nossas vidas também, que tu és o nosso pastor e nada nos falta. Que o amor de Jesus Cristo seja com esta igreja querida e com todo o povo do sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe, obrigado, até a noite.